Vamos aplaudir Rodrigo Abreu. Bom dia a todos. Obrigado, Laudálio, mais uma vez pelo convite. E o Valente lembrava aqui que participou de todas as edições do FutureCon. E, curiosamente, apesar de, naquela primeira edição, eu ter participado num papel de ajudar a fazer uma apresentação, eu também tive na primeira apresentação, que foi no centro de treinamento da Telepar, nos arredores de Curitiba, né, Laudálio? E vendo todos os slides que nós estamos vendo hoje aqui, com as transições maravilhosas, as fotos, os vídeos, as animações, eu não posso deixar de me lembrar que aquela primeira apresentação na qual eu participei no CEMIT foi uma apresentação onde teve muito cut and paste. Só que o cut and paste era literalmente cortar a folha de papel, colar e passar em cima de uma máquina que queimava a transparência para passar no projetor. Então, acho que a gente avançou bastante desde aquela época, né, Laudálio? Mas, de qualquer maneira, hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre as mudanças, sobre os cenários, tanto no mundo quanto no Brasil, quanto para nós, Tinho. O que representa esse momento para nós hoje, em relação a tudo que está sendo vivido, tudo que está sendo especulado, tudo que está sendo anunciado por nós, questionado pelo mercado, porque é um momento interessante, é um momento de bastante efervescência, é um momento de muita discussão, porque certamente nós temos não só uma história de futuro muito interessante para o setor, vários desafios de presente, e é necessário olhar para trás, entender de onde nós estamos vindo, para que se chegue à conclusão do que é possível fazer. E no ano passado, eu acabei chamando muito a atenção para a nossa estrutura de setor. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram. Seria importante também falar um pouquinho sobre, primeiro, o mundo, o que está acontecendo no setor no mundo, para depois a gente olhar como isso se reflete no país e como isso se reflete, em particular, na empresa. E o setor no mundo, o que esperar, é importante porque para nós seria necessário entender se o que acontece no setor no mundo deveria ser uma referência, uma previsão ou um alerta, porque muitas das coisas que acontecem no mundo certamente vão ser absolutamente fundamentais para nós. Algumas delas são uma oportunidade de aprender para evitar replicar alguns erros ou alguns caminhos que eventualmente não deram certo, ou o contrário, ou tomar como referência para saber aonde apostar, o que fazer, como ter a certeza de que todas as nossas decisões apontam para o melhor desenvolvimento possível para o setor, para a indústria e ultimamente para o país. Mas começando então muito rapidamente com o que está acontecendo no mundo. É um setor em franca transição e a gente sabe que o perfil de receitas do setor no mundo vai mudar e já está mudando de maneira muito acelerada. Normalmente a gente tem um gap temporal para que essas coisas acabem passando no mercado que ainda está entrando em fases de aceleração em alguns casos e ainda não atingiu patamares de estabilidade em outros, mas se o exemplo, por exemplo, do mercado europeu pode ser considerado, nós vemos aqui uma acelerada mudança na curva de contribuição para o crescimento do setor, com basicamente dados sendo o grande responsável pelo crescimento, Pay TV com um crescimento também importante, mas voz, em particular a voz fixa, mas também a voz móvel, também as tarifas de interconexão, puxando o setor para baixo de maneira bastante importante. E isso, obviamente, já começou a acontecer há algum tempo. Nós começamos a ver esse quadro acontecendo aqui de maneira mais acentuada, mas vamos um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E nesse sentido, não é preciso ser nenhum visionário, nenhum gênio para entender que, de fato, o futuro do setor passa por um foco absolutamente fundamental em dados. O crescimento de dados continua a um ritmo absolutamente acelerado. Nós temos hoje um crescimento no mundo que todo mundo estima da ordem de 3 vezes. Vocês já ouviram esse número diversas vezes ao longo do FutureCon esse ano. No Brasil, com um número muito mais acelerado, talvez da ordem de 7 ou 8 vezes. Mas mais importante do que os dados é saber o que nós vamos fazer com isso. E o futuro de telecom, na prática, passa por entender que conectividade é só uma ponta do iceberg. Mas é uma ponta absolutamente importante, extremamente importante. E do ponto de vista de entender nessas mudanças de tecnologia e mudanças de dados, é também importante entender que as mudanças de tecnologia vêm por conta, em particular, das mudanças de hábitos de consumo. Se os nossos hábitos de consumo permanecessem os mesmos para sempre,
certamente a tecnologia talvez tivesse alguma dificuldade de conseguir continuar a se desenvolver como nós vemos hoje. E um exemplo que eu dou é um exemplo que eu tive a oportunidade de ver recentemente, ao verificar um aplicativo de autoatendimento de uma operadora com o perfil de um usuário em particular, que tem um plano muito específico, um plano interessante, um plano mais completo, um plano de quase $100 por mês e um perfil de uso de 2 GB de dados por mês, voz ilimitada, texto ilimitado. E aí eu tive a oportunidade de ver o que tinha acontecido com esse usuário nos primeiros 12 dias do seu ciclo de faturamento. E nós podemos ver ali de agosto 22, setembro 21, um ciclo, 12 dias de faturamento, e nesses 12 dias nós tivemos, esse usuário usou 1.5 GB do seu pacote de 2 GB, ou seja, certamente ele ia enfrentar problemas de consumo até o final do mês, o mês não ia caber no pacote de dados dele. Mandou 32 textos, ou seja, até um número bastante baixo, considerando o que a gente tem hoje de uso de mensagens, e falou 0 minutos. 0. Nem 1 minuto. Em particular, eu conheço bem esse usuário, que na verdade não é um usuário, é uma usuária, que é minha filha, que estuda em Nova York. E aí eu tive a ocasião de olhar como é que estava se comportando o consumo de telecomunicações dela, e eu descobri que na verdade ela só fala no telefone quando eu ligo para ela, porque se eu não ligar, ela não liga para ninguém, ela só fala por mensagem, ela só usa todos os aplicativos, na prática não usa e-mail, assim como a maioria dos usuários jovens. Então é importante que nós pensemos também não só nas redes de próxima geração, mas nos usuários de próxima geração. Os usuários de próxima geração são quem vão determinar o futuro da nossa infraestrutura, dos nossos serviços. E esse impacto pode ser sentido ao longo do mundo. Esse é um exemplo que eu acredito que o Marco tenha mencionado ontem, mas é um exemplo de como está evoluindo o perfil de consumo de dados dos usuários móveis na Itália. No começo do ano, em janeiro desse ano, o consumo médio de dados por um usuário móvel na TIM Itália era da ordem de 350 megabytes, ou seja, é um volume até razoável. Os nossos planos, na maioria do mercado, os nossos planos mais básicos de um usuário pós-pago estão na casa de 300 a 500 megabytes, então é um número razoável. Agora, em 7 meses, 8 meses, esse volume aumentou de 350 para 900 megabytes por usuário por mês. Então, é uma velocidade absolutamente imprevisível em muitos casos. Muita gente fala 3 vezes em 2 anos, aqui a gente está vendo um aumento de 3 vezes em 8 meses. Então, é um mundo, sem dúvida nenhuma, onde a voz vai ser apenas mais um elemento de um pacote de serviços que todos nós vamos consumir e oferecer. Isso implica uma visão muito necessária para qual será o papel das operadoras de telecom. E existe uma série de maneiras de representar como poderia ser o papel das operadoras, mas em particular eu gosto dessa que nós temos desenvolvido internamente no grupo, que é uma maneira de olhar para o mundo de provedores de serviço como uma pirâmide, onde na base nós temos a infraestrutura, no topo nós temos as aplicações e os conteúdos, de assim o ser. Em particular, porque no primeiro momento dessa discussão do que vai acontecer com o futuro de telecom, muita gente falou, o futuro de telecom está na parte de cima, o futuro de telecom é fazer com que todos nós nos movamos para prover aplicações digitais, serviços digitais, conteúdos, vamos ser desenvolvedores de sistemas especializados em saúde, vamos olhar para o que vai acontecer com a casa conectada, vamos olhar para novos serviços especializados de monitoria de soluções automotivas e assim por diante. E é óbvio que esses serviços todos, sem dúvida nenhuma, vão estar presentes no futuro do que nós vamos fazer. Mas não necessariamente esse futuro passa pelo fato de os operadores de telecomunicações terem que assumir um papel de ser o dono do topo da pirâmide, porque de fato isso vai ser muito difícil.
Não é a vocação, não é a expertise e, mais do que qualquer outra coisa, não é a escala de competição. Os jogadores no topo da pirâmide estão numa escala de competição global, enquanto, de fato, a maioria dos grandes operadores tem escalas de competição, mesmo que grandes grupos com presença em vários países têm escalas de competição local. Infraestrutura é um elemento local. Qual é o grande elemento, então, de discussão dessa figura? É fazer com que nós, a indústria, não relegue aquela parte de baixo da pirâmide, a infraestrutura, os serviços de conectividade, os serviços de comunicação, a um papel menor, porque, de fato, ao longo dos últimos 4, 5 anos, infelizmente, em muitos casos, isso aconteceu. Esse papel, que é o papel fundamental, crítico, condição sine qua non para que todo o resto aconteça, acabou sendo relegado isso é a infraestrutura que alguém vai colocar ali só mais 30 bilhões de CAPEX no ano que vem, no caso do Brasil, e aí isso acontece e nós podemos todos nos concentrar no que acontece na parte de cima da pirâmide. Obviamente o mundo não vai funcionar assim. Então é importante sim que nós tenhamos várias estratégias para participar do meio da pirâmide, em todas as plataformas, em todos os serviços adjacentes, em prover capacidades, funções, APIs, mecanismos de interação, acesso à base, para que os aplicativos e os conteúdos funcionem melhor, participar de fato de alguns desses aplicativos e conteúdos, mas principalmente garantir que a parte de baixo da pirâmide funcione muito bem e seja valorizada por isso. E para isso nós contamos com algumas coisas. Contamos primeiro com investimento, mas contamos também com um fator do que nós estamos chamando aqui do efeito cool, do efeito legal, do efeito bacana, mas do efeito, na parte de baixo, confiança. Então, de fato, para que um usuário possa ter confiança na infraestrutura, confiança na qualidade, confiança, em muitos casos, na confidencialidade, esse é o papel que nós temos jogado e vamos continuar a jogar sempre. Para isso, os frameworks regulatórios são críticos, absolutamente críticos, e nós vemos praticamente 2 grandes polos de discussão, com talvez uma terceira busca no caso do país, que são o polo europeu e o polo americano. No caso do polo americano, uma visão muito mais ex post, eu vou regular a posteriori, temos guias gerais de comportamento, se esses guias não forem observados, nós entramos em campo e regulamos e fazemos com que o espírito da regulação prevaleça a partir de um julgamento de uma situação específica. E um outro lado que tentou durante bastante tempo, o campo europeu, de regular especificamente cada situação, o que é possível, o que não é possível, o que na prática acaba sendo um pouco mais complicado, bastante mais restritivo, mas mesmo no caso do campo europeu nós temos visto várias evoluções. A própria Neelie Kroes, que é a comissária europeia da agenda digital, acabou fazendo várias concessões à mudança do framework regulatório, que nós temos que ter consciência de que também são necessárias no nosso caso. Felizmente aqui nós não pendemos demasiadamente para um lado ou para o outro, então estamos mais ou menos no meio do caminho, mas é importante entender que algumas coisas aqui vão ser críticas. Um exemplo básico, essa semana eu recebi um e-mail sobre um caso que aconteceu de interceptação legal. Nós estávamos ajudando a resolver um caso de sequestro e foi feita uma interceptação. Felizmente o caso acabou muito bem, através de toda a interação da nossa equipe. A polícia acabou conseguindo desmantelar uma quadrilha, prender os sequestradores, tudo através de bastante intenso de interceptação, seja de comunicações digitais, de dados, seja de comunicações de voz, e o caso acabou se resolvendo bem. E em muitos casos, a regulação, por incrível que pareça, pode ter efeitos indesejados de atrapalhar até coisas tão críticas quanto essa. Hoje, vários dos provedores de aplicação over the top começam a trabalhar com tráfego 100% encriptado, sem nenhum tipo de identificação de origem, destino e uma série de outras coisas, usando de fato a rede só como um conduíte. Em muitos desses casos, trabalhos como esses de ajuda à interceptação legal para bloquear uma atuação criminosa seriam, de acordo com a interpretação ao pé da letra de uma regulação de neutralidade de rede, proibidos. Então a gente vê que na prática é muito mais complexo o cenário de entender o que pode ser feito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito no caso da regulação. E nesse caso aqui eu termino talvez dizendo uma frase que eu gosto bastante no caso o entendimento do setor e dos vários atores da cadeia,
e muito se defende a neutralidade pela liberdade do usuário, pela possibilidade de ter acesso a serviços que não têm custo e etc. e tal. E eu brinco falando que na internet, cuidado com um serviço que você utiliza sem pagar absolutamente nada, porque nesse caso você não é o cliente, você é o produto. Então, é importante que esse framework regulatório seja bastante entendido. E, finalmente, do ponto de vista de tendências globais, a grande pergunta que todos nós estamos tentando resolver, um mundo convergente, e a convergência está mais do que provada em relação aos principais serviços fixos, da TV, do conteúdo, o conteúdo de vídeo, mais toda a parte de banda larga, mais a telefonia fixa, que até hoje ainda, obviamente, subsiste, em alguns casos até crescendo, mas na maioria do mundo inteiro decaindo de maneira muito rápida, e esse bundling faz sentido. A grande pergunta é quando e para quem faria sentido incluir nessa convergência também o conteúdo móvel. E, obviamente, existem pontos prós e contra dos dois lados. De um ponto, obviamente, é uma escolha de um ponto único de contato, de um portfólio mais integrado, de possibilidades de você ter pacotes, de ter descontos, de ter integração de ofertas, de ter uma proposta de maior valor. Pelo outro, é de fato uma proposta que faz com que isso acabe sendo restringido a um número menor de pessoas. Você precisa de um poder de compra maior. O nosso mercado é um mercado que tem um poder de compra, obviamente, bastante diferente de uma média mundial. Nós não somos um mercado homogêneo. E com um aumento de complexidade de operação bastante importante. Então, esse ainda é uma pergunta a responder. Mas falando do país, o que isso significa para nós hoje? E eu gostaria talvez de começar aqui com um ponto que eu acredito extremamente crítico para nós como setor, porque nós estamos vivendo a resiliência do setor em um momento que é um momento de muito questionamento quanto a vários fatores da economia, mas é importante lembrar que o nosso país é um dos maiores países do mundo, com uma das maiores populações do mundo, com um dos maiores territórios do mundo, com um dos maiores níveis de recursos naturais do mundo, sem desastres, sem conflitos territoriais, com uma relativa estabilidade do ponto de vista político, apesar de, obviamente, uma disputa política muito acirrada, com um mercado interno vibrante, pujante, que continua crescendo, sem uma dependência externa acentuada, com uma economia razoavelmente diversificada. Então, nós temos hoje condições estruturais que vão continuar sendo favoráveis ao longo do tempo. E o nosso compromisso é um compromisso de longo prazo, e isso é importante que seja entendido. A indústria de telecom acabou, por conta dessas condições, desses fatores, ganhando uma resiliência natural a qualquer ambiente. Agora, isso se reflete também do caso do tamanho, da escala do país, de qual é o tamanho do nosso mercado. Nós somos hoje o quarto maior mercado global de telecom, seja em fixo e móvel, seja em número de linhas, seja em receita, e ainda com muitas oportunidades. Os dados, mais uma vez, vão ser, continuam a ser, a alavanca de crescimento desse cenário. No ano passado, o nosso percentual de receita de dados sobre receita total era um percentual de 26%, mais ou menos, ou seja, nós éramos apenas o 12º país nessa escala, sendo que o primeiro era o Japão, com 66%. No Japão, aquele quadrinho que eu mostrei para vocês do usuário que não fala nada lá, ele existe para praticamente todos os usuários. Muitos usuários acabam não usando ou usando muito pouco a voz, mas de fato, olhando para esse quadro, nós vemos que até comparando as nossas características com países, não do ponto de vista de tamanho da economia ou de renda per capita, mas do ponto de vista cultural, ainda existe um caminho bastante importante, bastante grande de oportunidade para esse crescimento. E a oportunidade de crescimento da banda larga existe em todos os lados. Móvel, porque nós acreditamos que o papel do móvel certamente vai ser fundamental para massificar a presença da nossa banda larga. Hoje, apesar do tremendo avanço que se teve na penetração de banda larga, quando nós consideramos 2 megabits como um patamar a partir do qual já é possível fazer coisas como vídeo, ter vídeo de qualidade, ter acesso a aplicações mais complexas, ter acesso de fato ao próximo mundo de consumo de serviços de telecomunicação, se nós considerarmos esse limite de 2 megabits por segundo, é possível verificar que quase 80% dos domicílios atuais do país ainda não tem conexão superior a 2 mega ou não tem conexão nenhuma. E por várias razões, mas em particular pelo poder de consumo.
Quando nós verificamos ali os domicílios sem internet, que dizem que não conseguem ter internet hoje pelo preço, pela capacidade de consumo, nós vemos que a maioria absoluta desses usuários tem uma disponibilidade de pagar o serviço, que é uma disponibilidade que vai de 10 a 50 reais por mês, ou seja, níveis de preço que são muito compatíveis com estruturas móveis, pela facilidade de implantação, pela característica do serviço, que tende a ser um serviço um pouco mais limitado do ponto de velocidade, mas mesmo assim com possibilidades já bastante acima de 2 megabits por segundo e com um custo mensal mais acessível para uma boa parte da população. E esse crescimento de dados e do móvel acaba implicando também que vai continuar a existir a famosa FMS, a substituição fixo-móvel, agora cada vez mais nos dados também. Se esse foi um fenômeno muito forte no caso da Voz, a Voz apresenta um prêmio negativo de mobilidade, ou seja, é mais barato falar no telefone móvel que falar no telefone fixo. A mesma coisa começa a acontecer em muitos casos nos dados, e nós vemos que o fenômeno de 4G, o fenômeno dos home gates, o fenômeno dos MiFi e a implantação de novas frequências, em particular dos 700 daqui a alguns anos, vão fazer com que seja possível massificar essa presença de substituição fixo-móvel também na banda larga. E esse desafio de crescimento dos dados para nós, hoje, curiosamente, ele é muito semelhante ao que aconteceu com a Voz em 2009 no país. Esse é um quadro que compara a Voz em 2009 e a internet móvel hoje, e em 2009 era possível ver que o que estava acontecendo com o crescimento da penetração da Voz era fabuloso. Nós estávamos chegando a um patamar de praticamente 90, 95% de penetração da Voz. Hoje nós estamos ainda atrás nessa penetração dos dados, mas é um crescimento muito, muito comparável do ponto de vista de velocidade. E naquele momento, a característica da Voz era que era uma característica de baixo uso. Então o usuário brasileiro estava entrando no consumo do serviço de telecom, nesse caso a Voz, mas ainda falava muito pouco. O número de minutos de uso naquele ano era de 91. Hoje nós estamos na casa de 140, 150 minutos de uso por mês por usuário. Então aqui é possível ver que a situação era uma situação de baixo uso, e esse baixo uso ainda se reflete hoje, como eu mencionei, em relação a percentual de receita de dados, também nos dados. Um dado muito interessante é que o nosso usuário típico de dados, usuário de consumo pré-pago, ele acaba usando o serviço de dados mesmo quando usa, na média, 1/3 do mês. Então, os outros 2/3 do mês, ele ainda não usa o serviço. E, finalmente, um pouco do fator novidade. Naquele momento, o telefone apenas recebia chamadas, você tinha um modelo de negócio que não permitia um uso mais intenso, e hoje nós estamos partindo para um modelo que traz os smartphones, que traz os dispositivos para o centro da equação, para fazer com que seja possível e viável falar cada vez mais, usar a internet cada vez mais. Esses hábitos de consumo também evoluem no Brasil, embora ainda exista uma diferença significativa, até pelo efeito novidade, pelo efeito inclusão, que é mais recente no país em relação aos serviços de voz, mas nós vemos que o brasileiro é um apaixonado pela internet. O Wall Street Journal definiu o Brasil há algum tempo atrás como a capital de mídia social do universo, pela presença tão massificada, mesmo com um poder de consumo um pouco menor, dos serviços de mídia social no Brasil. Os smartphones hoje já representam mais de 80% da venda de todos os aparelhos no país, e a internet é um hábito de enorme relevância. E essa estrutura de mercado que nós temos hoje é uma estrutura interessante para esse futuro, porque é uma estrutura que contava com um número de players na casa de 4, 5, se nós considerarmos os maiores, 6, se nós considerarmos a Nextel, com alguns puramente móveis, alguns um pouco no meio do caminho, alguns puramente fixos, alguns maiores, alguns menores, e certamente essa é uma estrutura em evolução. Importante e interessante ressaltar que o ARPU brasileiro é um ARPU bastante menor que o ARPU médio americano, asiático, europeu, que o nosso crescimento continua, apesar de ser resiliente, continua dando mostras de que precisamos fazer algumas coisas para fazer com que o setor acabe retornando mais resultados, mas na prática é uma estrutura de mercado que passa por uma série de mutações. O nosso foco é um foco de ter um plano absolutamente viável, focado de execução do móvel no longo prazo. Nós acreditamos imensamente na capacidade da TIM de ser um enorme ator no longo prazo, com uma estratégia muito bem definida hoje. E finalmente,
é importante também no país olhar para a regulação e estruturas rumo ao futuro. Os pilares principais de universalização, competição e qualidade permanecem e vão ser cada vez mais importantes, mas é importante também lembrar que se no início esses pilares olhavam para voz e cobre, hoje em muitos casos eles ficaram, com relação à voz e cobre, anacrônicos. É preciso olhar para multisserviços, para fibra e para espectro. Isso significa uma evolução do modelo regulatório, já foi dito aqui muitas vezes sobre a evolução do modelo de concessão, o impacto nos modelos de autorização, para cada vez mais necessidades de compartilhamento de infraestrutura e, obviamente, para o que vai acontecer com o papel da EAD, até mesmo como um grande articulador de crescimento do setor. E, finalmente, a TIM. Nós gostamos de pensar na TIM como um agente de transformação em transformação. Então, nós estamos ajudando a transformar e nos transformando ao mesmo tempo. Nós acreditamos que exista hoje, no caso da empresa, uma posição muito sustentável de destaque no mercado brasileiro com olhos para o futuro. O nosso objetivo é replicar o que foi feito no caso da inclusão da voz. Nós acreditamos que a TIM ajudou a incluir um número enorme de brasileiros na voz, no longa distância, no pré-pago, no consumo de serviços um pouquinho mais sofisticados ao longo do tempo. Isso é possível replicar também no caso dos dados. É o famoso player maverick, que é o player que traz inovações de mercado, que traz mudanças de modelo, que traz uma liderança de posicionamento e de simplicidade muito importante para a indústria. Essa alteração de perfis de receita se verifica hoje não só no mundo como no país, também com efeito para os players móveis do Brasil, e no nosso caso não é diferente. Nós vemos o MTR, a VUM, com uma queda muito acentuada, nós vemos o SMS com uma queda muito acentuada, a voz entrando em ritmos de estabilidade, e certamente isso vai implicar que o efeito comunidade vai desaparecer, as barreiras vão se quebrar, como já foi dito. Então, o posicionamento de simplicidade, o posicionamento de crescimento nos dados é crítico, e felizmente para nós, esses dados estão crescendo de maneira muito saudável, representando um volume de receita cada vez maior, e fazendo com que nós tenhamos que pensar como indústria como evoluir os perfis de cobrança e tarifação do serviço. Eu vejo aqui uma inversão. Se no início a voz era cobrada de uma série de maneiras diferentes, bastante sofisticadas e complexas, ela vai cada vez mais tender a uma estabilidade flat. E os dados, se no início eram cobrados de maneira muito simplificada, cada vez mais eles vão ganhar granularidade, eles vão ganhar possibilidades novas, conteúdo, VAS, aplicações, tipos de dados diferentes. Então, certamente é um mundo em constante mutação. A nossa visão de posicionamento é muito clara quanto ao papel da TIM no crescimento da banda larga móvel dos serviços associados. Nós tivemos e continuamos a ter um papel muito importante no crescimento dos smartphones, tanto no pós quanto no pré-pago. Então é importante, no pós todo mundo sabe que a penetração de smartphone é maior, mas se nós olharmos o que acontece no pré-pago, em junho desse ano, os smartphones já representavam quase 40% da nossa base. E nós gostamos de olhar para o crescimento de microbrowsing porque no uso da internet no celular, a TIM tem hoje uma posição de liderança e que vem sendo sustentada pela sua base. A sua base é uma base que cada vez mais usa ofertas móveis, cada vez mais usa ofertas de dados, cada vez mais olha para o aparelho como uma maneira de ingressar nesse mundo. Nós temos a liderança do market share de smartphones entre as operadoras, com quase 40% do market share, e certamente essa posição vai continuar fazendo com que o sucesso nas receitas de dados continuem a vir. Um exemplo de inovação e um anúncio que nós estamos fazendo durante o FutureCon é a parceria do TIM Music, que já é hoje o maior serviço de música digital do país, mais de 1 milhão de usuários, mais de 100 milhões de downloads, é o maior serviço pago de música online do país hoje. Nós estamos fechando uma parceria, anunciando no FutureCon com a Deezer, que é um dos maiores players globais de música online, um catálogo de mais de 35 milhões de música, líder em curadoria, líder em plataforma, uma plataforma excepcional, e a partir do mês que vem, a nossa plataforma TIM Music passa a ser o Deezer, TIM Music by Deezer. Então, mais uma vez, dando mostras de, nos serviços que incluem muita gente, os serviços de inovação relevante, a TIM vai ter uma presença sempre bastante importante. Essa mudança tem sido possibilitada por um investimento muito forte na infraestrutura do futuro, e aqui o compromisso com o investimento é total. Não só nós anunciamos um aumento do nosso plano de investimentos no ano passado, mas continuamos a anunciar novas possibilidades de aumento de investimento. Como o Marco falou, está sendo discutido um aumento de investimento do nosso
ciclo anual de planejamento para os próximos 3 anos, isso sem contar o próprio investimento na licença de 700 MHz, nos posicionando como um dos grandes players de futuro na comunicação de dados móveis, no caso dos 700 MHz, e com grande evolução do perfil de investimento para dados. Hoje a sustentação de voz é uma sustentação mínima e certamente todo o investimento em 3G e 4G. Olhando para Big Data, mas olhando também não só para o investimento em tecnologia, mas para a inovação no investimento em tecnologia. Hoje, para tentar resolver uma parte dos problemas, por exemplo, de capacidade de instalação de antenas, a TIM acabou desenvolvendo modelos inovadores de implantação de tecnologia, um deles o BioSite, que é um site completamente composto de um poste metálico e toda a eletrônica dentro desse poste metálico, e de small cells, cada vez mais investindo na tecnologia de small cells. E aqui um exemplo de uma parceria muito interessante que nós acabamos de fechar também. Nós fechamos uma parceria com os postos Ipiranga. Então o pessoal brinca, tem tudo lá no posto Ipiranga, a partir de agora também tem celular e small cell no posto Ipiranga, e nós vamos espalhar small cells nos postos Ipiranga para aumentar a nossa capilaridade de cobertura, que certamente ajuda a ter um serviço de dados de maior qualidade. E isso já tem trazido resultados muito importantes. Aqui são alguns resultados de speed test, essa evolução dos resultados de speed test da TIM nos últimos meses, na média, tanto no throughput de downlink, quanto de uplink, quanto na latência, nós já temos resultados melhores que a média do mercado, são resultados médios do mercado, e com uma média de reclamações do Procon que tem evoluído de maneira a nos posicionar continuamente como a operadora menos demandada no Procon. Foco renovado também em mercados complementares importantes. Muito recentemente nós anunciamos um foco na TIM Soluções Corporativas, que juntou o mundo fixo e o mundo móvel em uma única operação, voltada para o segmento corporativo. E no mundo de fibra residencial, a Live TIM, que hoje é considerado o melhor serviço de banda larga do Brasil, banda larga residencial, de acordo com o índice Netflix, é a segunda melhor banda larga do mundo no índice Netflix, só perde para o Google Fiber, que não é uma operação propriamente comercial, já chegando a mais de 120 mil clientes, trazendo inovações como o Live TIM Blue Box, no caso do vídeo, e outras inovações várias. Finalmente, eu gostaria de destacar o nosso propósito, e esse para nós tem sido uma fonte de orgulho, uma mudança muito significativa do nosso propósito, que é um propósito simplificado, uma missão de conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. E nessa simplicidade de missão, eu fico extremamente satisfeito e feliz de ver que ela tem sido vivida pelos nossos colaboradores, pelos nossos profissionais todos os dias, rumo à mudança da imagem do setor. O nosso setor precisa ser reconhecido como um setor amigável, como um setor que se importa com o usuário, como um setor que tem um prazer na relação com os nossos clientes. E além disso, só para pontuar também algo que nós não fazíamos e hoje estamos fazendo de maneira muito destacada, o Instituto TIM, um compromisso com a democratização da ciência, tecnologia e inovação, várias iniciativas, desde o TIM Faz Ciência até o Círculo da Matemática, ajudando a ensinar matemática com métodos de Harvard em todo o país, os mapas culturais, a zeladoria urbana participativa para mapear os problemas das cidades. Então, uma atuação muito grande em todas as esferas. E para terminar, o nosso posicionamento, o posicionamento da Porta Azul, é um posicionamento de um mundo de possibilidades. Hoje nós acreditamos nas possibilidades não só que a TIM traz para o usuário brasileiro, mas nas possibilidades que nós temos como empresa de manter esse papel de destaque, de liderança, de inovação, de pioneirismo, sempre em busca do protagonismo nas novas oportunidades. Então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês. Vamos continuar tendo esse papel de protagonismo e, ao mesmo tempo, ajudando a fazer desse setor um dos setores mais importantes do país e, de, sem dúvida nenhuma, fazer com que ele seja também um dos setores mais reconhecidos do país. Obrigado, gente. Obrigado ao presidente da TIM, Rodrigo Abreu.